para ver estados de poder, várias coisas. E agora, para dar continuidade aqui ao nosso evento maravilhoso, estou aqui, né? Vocês devem estar estranhando, cadê o Patrick, né? Que não está falando aqui. Então, eu quero aqui, tenho a honra aqui de apresentar para vocês ele que é advogado, coach, meu parceiro coach, formado pelo Instituto do Jerônimo Temel, palestrante do IG. Ele é pai da princesa Isabela e do garoto mais descolado da escola, que é o seu filho Oliver. Sempre estudou sobre finanças pessoais para o seu conhecimento e dos seus familiares. Hoje ele atua nessa área como educador financeiro em mídias sociais, Facebook, Instagram e no seu canal do YouTube. Ele gosta muito de dançar um sertanejo, olha aí, adora viajar, pratica esportes radicais, salto de paraquedas, rafting e rapel em cachoeira. Quanta coisa, hein? Para falar com a gente sobre Mindset Milionário, pense e haja como as pessoas que já chegaram lá. A educação financeira como forma prática para ser aplicada no nosso dia a dia. Quero aqui convidar o nosso palco, Patrick Chard. Seja bem-vindo, meu amigo. Aline, que top, que apresentação. Obrigado, amor. Obrigado, pessoal. Quanta mãozinha. Pô, eu queria dar a palestra olhando essas carinhas, essa mãozinha aqui, mas eu vou ter que compartilhar minha tela. E, meu, é demais. A gente sente energia, viu, pessoal? Muito obrigado. Então, direto ao ponto, né? Eu cobro meus colegas do horário, eu tenho que respeitar, né? Então, estamos aqui com o nosso PowerPoint, que na minha vez ele tem que funcionar, né, André? Não funcionou, não virou. Peraí, compartilhar. Ok? Não, compartilhou o sorteio, né? Compartilhou agora? Ainda não? Não, né? Ainda não. Tá, vai me falando aí, Aline, porque eu tenho que tirar da tela. Ué. O que aconteceu aqui com a tela? Só um minutinho, pessoal. Todo mundo fica... É muita emoção. vai me falando, né, Aline, quando aparece, porque aqui para mim ele tá dando como apareceu a tela. Mas para você não, Pra né? gente ainda não. Ué, apesar que eu compartilhei aquela hora da... Que Acho que estranho. fecha ele, abre de novo, de repente. Uhum. Porque eu tô entrando no nosso link da reunião. Deixa eu fechar algumas coisinhas aqui, galera, que eu não vou precisar fazer nenhum... Peraí, deixa eu só... Aline, desenrola aí para mim, porque deu... Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Com tanta gente falando aí de ser protagonista, a Marcinha acabou de falar, vai dar a volta por cima, né, Marcinha? Tá tudo certo, gente. Conteúdo maravilhoso, acho que tá valendo muito a pena para cada um. Se não é o anjo Santo Medeiros que eu vou rezar. É verdade, Medeiros está ali escondidinho, mas ele está, de olho. Se não fosse ele. Agora foi, Patrick. Agora está compartilhando. Só não apareceu o arquivo ainda, mas deve estar chegando. Pegou. Beleza, pessoal. Você pode não me ver, mas eu estou sempre presente, viu, Márcio? Aê, Medeiros! Grande comandante. Bom, tá. Por que tá dando pausado aqui? Pessoal, você tá vendo a tela ou não? Tá vendo? Tá falando que você está compartilhando, mas não tá o arquivo ainda. Não tá, né? Tá pausado, né? Tá pausado. Peraí. Vê se não aconteceu a mesma coisa do que com a Marcinha, não sei, o arquivo. Vê se tá aberto, Patrick. Tá aberto, ó. Tá aberto aí? Agora foi. Agora tá verdinho aqui pra mim. Galera, obrigado. Interrupções acontecem comigo, com meus colegas e faz parte. E mesmo assim, a gente agradece que vocês ficaram com a gente aqui até esse momento. Então, a Aline fez uma bela apresentação minha aí. Então, eu sou hoje educador financeiro. Eu quero falar com vocês sobre o Mindset Milionário, né? Por que algumas pessoas já chegaram lá, dão certo, já vivem da sua liberdade, sua independência financeira e outras não? Bom, a minha ideia é modelar essas pessoas, é tirar algumas coisas que a gente pode chegar e concluir o mesmo tipo de patrimônio, de rendimento que elas vão ter, vocês vão ver. Só que antes disso, eu quero dar um passo para trás aqui com vocês
porque eu fui fazer uma pesquisa e um dado me deixou muito triste. Vejam, 41% da nossa população, ou seja, 63 milhões de brasileiros hoje, tem algum tipo de dívida ou nome negativado. Isso não sou eu que estou falando, isso é a fonte do SPC Serasa. E o que mais me incomodou quando eu busquei essa informação é que isso ainda é antes da pandemia, né? Hoje nós estamos ainda dentro da pandemia, infelizmente, e está se discutindo as vacinas, tudo, então as pessoas estão tendo muito problema mesmo com dinheiro e estão aumentando isso. E o que tem isso ocorrido na vida das pessoas? Muitas delas estão com doenças emocionais, como insônia, estresse, depressão, brigas conjugais intermináveis, discussões com seus familiares, o filho, a mãe, o tio, né? E às vezes até separações têm ocorrido por causa da questão de dinheiro. E o meu convite aqui para vocês é saber exatamente por que, Patrick, isso a gente já ouviu falar. E qual é a causa de tudo isso, né? Por que isso está acontecendo com as pessoas? No que eu desenvolvi, no que eu vi, foi a falta de conhecimento. Porque aqui eu já faço um convite para vocês aqui que estão nos ouvindo. Né? Quanto você tem de conhecimento sobre educação financeira? Quanto alguém conversou com você sobre finanças pessoais? Quanto que você já conversou em rodas de amigo, ou familiares, ou outros colegas sobre isso? Muito pouco. Talvez nesse momento você até enxergue algum outro amigo que teve ou não passando perto desses problemas. O que eu diria hoje, um abismo financeiro. Provavelmente, às vezes, até mesmo nós, né? Eu já tive as minhas crises financeiras também. Foi daí que eu tirei muitos ensinamentos e lições. Então, baseado nisso, o que eu pensei? Eu falei assim, eu preciso pegar um passo a passo, um método para as pessoas chegarem lá. Então, eu achei uma solução para isso, que é isso que eu quero fazer com vocês hoje. A gente modelar os fora de série, modelar pessoas que estão de lá e tomar atitudes e conhecimentos que eles já vêm praticando hoje no nosso dia a dia. O meu passo se resume, eu vou dar um overview, eu vou entrar em cada um deles para vocês com calma e pausadamente para vocês entenderem. Mas são os meus 5 passos para a gente mudar de vida. Consciência, o inventário da sua situação que você está, entenda o seu novo mindset, ok? Geração de riqueza e, por fim, tenha uma visão de futuro. Agora é a hora, aqueles que quiserem anotar, papel e caneta, eu vou entrar em cada um desses detalhes, eu quero realmente sair daqui, quero contribuir com a tarde de vocês, com a parte do meu método e com os exemplos que eu vivi na minha vida. Então, a primeira parte que eu posso falar para vocês é sobre a consciência. O que eu identifiquei? Não é só sobre uma consciência de falta de conhecimento sobre finanças pessoais, sabe? Você também precisa entender sobre o seu autodesenvolvimento. Você viu quanto dos meus colegas já falaram aqui e outros ainda vão falar mais sobre isso. Quanto que você precisa se autoconhecer, quanto você precisa saber exatamente o que você faz. Por quê? A minha colega já falou dos hormônios. Sim, eu também falo deles. Você sabia? Alguns não têm nem essa informação, que quando você realiza compras, principalmente as desnecessárias que a gente chama, você está gerando hormônios do prazer e do bem-estar, são os 2 hormônios mais poderosos do nosso corpo, né? Que é a dopamina e a endorfina. Então, você tem que ter controle, saber que às vezes você compra por reações químicas mesmo, cai em gatilhos mentais, vendedores e outras pessoas sabem muito bem usar isso a favor deles, né? Não que a gente não tenha que adquirir, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. E aqui eu concluo ela com as necessidades e desejos. Muitos de nós fazemos as compras só por desejos, ou por um desejo de comparar com a grama do vizinho, ou porque estamos vivendo, às vezes, em alguma situação que ainda não estão tão pronto financeiramente para estar antecipando aquele presente, aquele futuro, ou realmente não avaliamos a necessidade daquele bem nesse momento. Então, a minha ideia com vocês é que vocês já entendam disso. Sempre procure o X da questão, né? Sempre procure exatamente quando você faz alguma aquisição desnecessária, alguma aquisição antecipada, né? Sempre se autoavalie sobre isso. Sempre procure olhar para as suas finanças para você entender se você hoje está vivendo a sua vida financeira plena ou se você se encontra-se naquele emaranhado de dívidas ou mesmo o seu dinheiro não tem o que eu chamo de efeito imã, ele mesmo adquire novos valores. Eu vou falar dele mais lá na frente. Por que isso, pessoal? Porque um problema bem definido, ele já está metade resolvido. E aqui eu faço uma brincadeira, uma alusão com todos vocês. Muitos de nós já assistimos o desenho do Pica-Pau.
e naquele momento que ele tenta pegar o fantasminha, naquele momento que ele vai atrás do vilão, ele joga um balde de tinta sobre o adversário dele, né? Ou ele joga um avental para identificar o fantasminha. É isso que a gente precisa saber. Nós temos que ter controle dos nossos diálogos internos. Nós temos que saber que isso pode estar ocorrendo no nosso dia a dia. E a gente tem que estar controlando. Nesse item aqui ainda, eu falo muito para vocês, cuidado quando você faz aquisições, ou quando você está muito feliz, ou quando você está muito triste. Os dois extremos são perigosos. Às vezes, eu mereço, por isso que eu vou me dar isso. Ou, eu estou triste, eu vou fazer. Nós temos uma outra colega com a gente lá no UP, que é a Amanda, que está cuidando hoje da minha parte nutricional, e ela fala muito bem disso, isso na palestra dela. Ou seja, o que adianta você vai lá e comprou comeu um doce, alguma coisa fora do horário? Você desregulou todo aquele sistema seu de emagrecimento. E acredite, isso também pode ocorrer nas suas finanças, ok? Ao passo 2, você precisa saber que você tem que ter um inventário, você tem que organizar suas finanças. Veja, o que é organizar suas finanças, Patrick? Sim, muitos de nós não temos nem aquele caderninho, aquela planilha orçamentária de orçamento doméstico. Alguns, eu tive oportunidade de fazer live com alguns colegas meus que estão aqui hoje, alguns têm os seus controles. Pode conversar com eles sobre como que é a questão financeira dele, bem diferente daqueles que nem sabem exatamente o que entra e o que sai da conta deles. Então, aqui já começa o meu primeiro presente para todos vocês, que eu fico muito feliz com esse evento, com a oportunidade que meus colegas me deram. Então, após o encerramento, pode ir lá na bio do meu Instagram, eu tenho uma planilha de orçamento doméstico, que eu libero ela totalmente gratuita para cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. Para quê? Para que você comece esse seu primeiro regramento, para que você comece a anotar e ter consciência o como isso é importante. O que isso vai te trazer? Você entender o seu saldo ao final do mês. Patrick, tem muita gente que não sabe se é positivo ou negativo. Ou pior, quando isso ocorre, exatamente o que aconteceu aquele mês. Será que eu gastei aonde? Será que eu me perdi? O que aconteceu que passou por cima? Então, você precisa enxergar. E não existe outra forma melhor do que você planilhar. De novo, se a planilha ou o aplicativo for algo muito difícil de você manusear, então use o bom e velho papel e caneta, e ele já vai servir muito na sua vida. Uma discussão que as pessoas não tinham, e eu estou trazendo isso, eu tenho visto já mais pessoas conversando, graças a Deus, é sobre as despesas fixas e variáveis. Você sabia que você tem um comportamento diferenciado para cada uma dessas despesas na sua vida? Porque quando você for fazer uma economia de IPTU, IPVA, de qualquer tipo de impostos vinculado a patrimônio, é totalmente diferente da economia que você vai fazer vinculado ao seu prazer, ao seu ir no restaurante, a comprar uma roupa, ou você ir no churrasco. Aliás, aqui, pessoal, tem uma outra observação que eu faço, principalmente quando eu estou mentorando as pessoas pegam, como eu sempre converso de reavaliação do inventário como um todo a cada 6 meses, às vezes você compra um iPhone, um celular, algo mais caro, e você parcela aquilo em 12, 13, 18 vezes até. Veja, nesse momento, ele saiu do variável. Ele saiu daquele bem que você pode comprar quando você quiser e você pôs ele dentro das outras despesas. Então, é aí que você precisa estar enxergando, porque era algo que você poderia fazer quando você conseguisse comprá-lo ele à vista, ok? E, por fim, também, entenda um pouco da sua composição de gastos ou de dívidas. Aqui serve para os dois. Se você tem dívidas, como aqueles mesmo do enunciado, da maior parte, infelizmente, de uma boa parte da nossa população, então, entenda o que você está pagando. Você está pagando juros, você está pagando honorários, você está pagando taxas administrativas. Sabia que você pode estar pagando intermediários para estar resolvendo essa situação? Às vezes, de necessário, né? Muitos de vocês já ouviram falar do Feirão Limpa Nome Serasa. Isso é um evento totalmente gratuito e ele é aberto todos os 365 dias do ano. Então, será que você precisa de um próprio advogado, de um próprio consultor para resolver seus problemas financeiros? Às vezes não. E nos gastos, eu também tenho uma passagem aqui das pessoas que eu conversei, que eu atendi, que as pessoas acabam confundindo. Vejam, muitas pessoas fazem assinatura por TV a cabo, né?
E aí você contrata aqueles 2, 3 pontos e você, na verdade, não tinha nenhum aparelho. E aí você pode falar, Patrick, você é velho, você está falando TV a cabo, ninguém mais fala TV a cabo. É Netflix. Pois é, então vou te dar uma informação nova. A Netflix, você também não precisa mais adquirir todos os pontos para cada um do seu celular, para o seu notebook, para a sua televisão. Você já ouviu falar sobre compartilhamento, espelhamento de tela ou compartilhamento, que é o que eu estou fazendo aqui? Pois é. E vou mais no Netflix. Hoje já existem grupos, né? Grupos de um WhatsApp, de um Telegram, onde você compartilha a sua assinatura. Veja, não estou convidando que você faça isso, que você mude, não é isso. É só para você entender que as coisas vão aparecendo. E você tem que estar sempre enxergando aonde você tem que estar gastando o seu dinheiro. Esse é um passo importante dentro da parte do inventário, da organização das suas finanças. No passo 3, eu quero falar do seu novo mapa mental. Como é que você pensa como essas pessoas milionárias? Como é que eles fazem? O que eles agem? Né? Então, você precisa identificar uma nova forma de fazer as coisas. A primeira coisa que eu falo, de novo, eu tenho que usar aqui o exemplo da minha nutricionista, é criar um hábito angular na sua vida. Ela, para mim, criou o hábito de beber água. Com muita constância, vocês podem me ver nas lives, nos vídeos, em tudo que eu estou falando, eu sempre criei agora esse hábito de beber água que eu não tinha, ok? E olhando para o meu mundo financeiro, eu vi que era hora de eu passar para as pessoas que elas deveriam criar o hábito. Qual hábito? De anotar, de planilhar, de escrever os seus gastos e suas despesas, né? Tanto de um lado positivo como negativo, para você enxergar aonde você vai chegar ao final do mês. Uma coisa que eu já vejo muito youtubers famosos falando, então, e eu concordo com eles, né? É a disrupção, quer dizer, pague-se primeiro. O que é isso, Patrick? Todos nós já ouvimos falar que você, quando o que sobrar, você investe. Ou você guarda, ou você aplica, só o que sobra. Bom, eu quero fazer um convite também para vocês aqui, que estão com a gente nessa tarde. Tem coisa melhor do que você pensar na sua aposentadoria lá na frente? Tem coisa melhor que você conseguir sair da independência, seja do governo, da sua empresa seletista que você trabalhe? Todo empreendedor que tem que pensar no futuro sozinho, ele começa a saber que ele precisa fazer o estoque dele, né? Então, eu não vejo nada melhor do que nós mesmos montarmos nossa carteira para daqui 30, 40, ou enfim, quando a gente vá usufruir dela, ok? No passo 3, encare-se como uma empresa. Veja se você é um fluxo de caixa. Por quê? A empresa está sempre pensando em dar lucro ou prejuízo, mas você pode ser a pessoa que dá lucro para você como pessoa física. Que conversa é essa, Patrick? De novo, nós estamos modelando os fora de série, aquelas pessoas que chegaram lá. Essas pessoas não emprestam dinheiro para qualquer um, essas pessoas não compram tudo que vem na cabeça dela, essas pessoas, elas olham para o patrimônio dela diariamente e elas veem exatamente onde é que elas vão gastar. Então, entenda, você pode fazer tudo isso, desde que você tenha condições para estar fazendo essas aquisições. E não adianta olhar só para os milhões, você olha isso no dia a dia. Como já minha colega colocou, a Beatriz, olha no cafezinho. Sim, ele vai fazer parte. Dentro daquela planilha lá, inclusive, tem um item específico, cafezinho. E uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, fez a minha diferença, é uma delas que eu estou aqui com vocês, que vocês são enormes e estão me ajudando a realizar, é crie sonhos e metas. Quando você cria um sonho, quando você cria uma meta do que você quer fazer, fica muito mais fácil você guardar dinheiro. Como diz o meu mentor na parte do coach, Jerônimo Temel, tenham para quê. Entenda para que você está guardando aquele dinheiro. Vou dar um exemplo de novo prático. Alguns é de atendimento, alguns é da minha família mesmo. A minha filha, alguns anos atrás, ela decidiu que ela queria comprar um Overbird. E eu vou ser muito sincero, eu já falei isso numa live e numa outra apresentação. Eu nem sabia o que era um Overbird, pessoal, porque na minha época não existia isso. Bom, eu identifiquei que era um aparelho que você sobe em cima, ele acende luz e toca música. E ela queria. É um aparelho razoavelmente caro, equivalente a um celular. E ela não queria o mais simples, ela queria o melhor, que fizessem todas todas as funções. O que eu eduquei com ela nesse primeiro momento? Eu falei, vamos criar um envelopinho.
É uma coisa simples, pessoal. Eu criei um envelopinho para ela, onde todo mês, mensalmente, eu e a mãe dela também ajudávamos pondo dinheiro lá e ela entendia por que naquele momento ela não comprava o livrinho do Felipe Neto, não comprava uma coxinha na escola. Ela foi entendendo que isso ia mudando, né? As coxinhas de excesso. Calma, não vem pensar que minha filha não leva dinheiro para coisa, não, que ela leva, tá? Ela leva lancheira, inclusive, também. Brincadeiras à parte. Então, era para ela entender que o sonho dela ia se realizar, que era a compra daquele bem material um pouco mais caro do que o normal, ok? E isso ocorreu. Tanto isso deu certo, eu fiz essa prática com a minha filha quando ela tinha de 7 para 8 anos. Hoje ela tem 9. E hoje é usual aqui em casa, quando ela quer comprar, inclusive é a próxima troca dela, o iPhone, que ela ainda não ganhou, e ela está justamente pegando e sabe que ela precisa ter um envelopinho e precisa guardar. Qual é a mentalidade que eu estou criando numa criança aqui? Que se ela deixar a aquisição agora para uma aquisição lá na frente e fazendo isso de forma cadenciada, entendendo o que está acontecendo, ela entende que ela pode abrir mão de um gasto imediato agora para ter um bem melhor futuro. E isso deu tão certo que eu também gosto de dar outro exemplo nesse parte de sonhos e metas, que é meu filho. Eu gosto muito de falar de mim, pessoal, porque são coisas que eu faço, skin in the game. Eu quero ensinar coisas para vocês que eu realmente pratico na vida, ok? Meu filho tem uma meta de viajar, de ficar fazendo intercâmbio, como a Márcia ocorreu aqui, que a gente contou na apresentação dela. Pois é óbvio que eu, como um pai antenado, vendo, sei que é muito importante, sim, ele fazer esse intercâmbio. E eu já o prometi. Porém, ele quer ter uma estadia maior. Ele é aquele garoto descolado da escola, ele é totalmente diferente de mim. Ele tem vários amigos, tal, então ele não quer simplesmente chegar lá e só estudar. Ele quer ter algo a mais. Então, nesse momento, eu criei o potezinho, eu criei o envelopinho dele. Nós abrimos uma conta numa corretora de investimentos e mostrei para ele exatamente como aquele dinheiro vai se perdurar ao longo do tempo. Fizemos isso, tem alguns anos para isso ocorrer. E ele que hoje já está com 16, vai fazer 17, ele já enxerga que ao final dos 17 anos e meio, ele terá o valor suficiente para ter uma vida mais confortável ainda, além do necessário do intercâmbio. Então, com certeza, isso faz toda a diferença no comportamento das crianças e dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. No passo 4, eu quero falar sobre geração de riqueza com vocês. O que é isso, pessoal? Eu não quero passar a tarde aqui conversando com vocês, nessa rápida conversa, que é só economizar. É economizar e saber ganhar. Você pode trabalhar os dois. Muita gente fala 880. O mundo não é binário, né? Entre o 8 e o 80 existem 72 níveis. Então, poxa, você pode fazer os dois. Você pode, sim, sempre pensar em onde você está gastando, enxergar isso melhor e também pode ganhar mais. Como? Isso é uma outra ferramenta de coach que eu tenho nos atendimentos, que é o quê? Os dois trabalhos paralelos. Muitas pessoas que eu conversei, muitas pessoas que estão aqui hoje fazendo, eu e meus colegas, têm alguns trabalhos paralelos, voluntários ou gratuitos, algumas coisas até por hobby. E aí, será que isso não é remunerado? Será que cuidar de cachorro, cozinhar, fazer viagens, você organizar suas coisas para os outros, não é remunerado? Se você faz isso com maestria e gosta, isso também pode ser remunerado. E aí o que eu faço nessa ferramenta? Eu faço a pessoa olhar quanto tempo ela tem o trabalho dela normal e quanto tempo ela tem nesse trabalho novo. E qual é a agradabilidade que ela tem, quanto ela se sente feliz fazendo um e o outro. Né? Muitos de nós queremos trabalhar assim com o nosso hobby. E nem todos conseguimos, mas talvez porque a gente não olha isso como foco. Veja, mais um exemplo prático da minha vida. Eu gostava muito de andar de Jeep, como fizeram a minha apresentação, eu adoro coisas radicais. E eu, num dos momentos, identifiquei um colega meu que arrumava todos os Jeeps que quebravam durante os nossos eventos. Sempre ele era o que quebrado. O que arrumava os quebrados, inclusive o meu. E aí, o que aconteceu com um determinado período e eu conversando com ele? Ele vai hoje para as trilhas com o jipinho dele para arrumar os outros. Ele é beneficiado para fazer o hobby dele. Ele se diverte igualzinho a nós, só que ele ali está trabalhando. Então, veja, e ele não tinha enxergado isso com muita tranquilidade. E hoje ele vive muito bem disso. Não tenho tanto contato agora, mas ele continuava, até onde eu sabia, sempre fazendo esses passeios e rodando. Então, é isso que eu falo.
Juros compostos. Ah, pessoal, eu não posso deixar de falar de geração de riqueza sem falar de juros compostos para você. E aqui, estou controlando meu tempo, então aqui vou ser bem breve. Cuidado com o que a gente compara. Muito de nós comparamos os nossos bastidores com o palco do outro. Então, muita gente fala para você, a taxa Selic foi embora, está agora em 2%, e se você jogar isso na poupança, que é a rentabilidade mais estável que a gente tem do país, que a maior parte da população conhece, né? Temos outros, você vai estar falando de 1,40, você está perdendo para a inflação. Pessoal, eu não quero entrar nessa discussão que isso tomaríamos muito tempo. O que eu quero te dizer é que se você fizer a conta de 1%, se você fizer a conta de 1% ao mês, que é uma renda, uma carteira balanceada, uma carteira que não tem tantos riscos, uma carteira que você determina qual parte do seu patrimônio é risco, você faz esse montante e geralmente você fica estarrecido com o valor que você chega. Isso, nós estamos falando de Não fica olhando para o banco que quando te empresta ganha 200%. O banco é outro tipo de instituição. O banco tem uma série de regras. Então, de novo, você está comparando coisas incomparáveis. Renegocie suas dívidas. Então, se você sabe o que você estava pagando, que eu te falei lá atrás, ou estava gastando, você tem aqui uma amplitude para você aproveitar e renegociar. Inclusive, agora é um ótimo momento para renegociar quem tem imóveis financiado antes dessa imensa taxa de juros que baixou muito. É a hora, pessoal. Não tem coisa melhor para você fazer agora. E uma ferramenta bacaníssima os coaches que estão aqui me conhecem, que é o SWOT, que é você entenda as suas forças e fraquezas. Sim, saiba exatamente. Às vezes você pode achar até dentro da nossa própria casa que você tem um aliado e ele, na verdade, ele não é seu inimigo, mas o comportamento dele, a forma como ele te faz gastar, o que ele fica te pedindo, pode estar gerando uma fraqueza. Você só precisa saber disso. Você não precisa mudar nada, porque daí você vai saber falar seus inúmeros nãos na vida para ter vários sims lá na frente. Ok? E chegando já ao nosso passo quinto, é a visão do futuro. Eu quero que vocês enxerguem o seu horizonte lá na frente. Ok? Por quê? Porque é assim que eles trabalham. Então, tudo isso que eu te falei antes, você mantém essa consistência, né? Tenha como rotina agora anotar seus gastos, tenha como rotina usar a planilha orçamentária, espero que atenda mesmo vocês, tenha a rotina aprender sobre mais. Aqui eu já coloco, fale da reserva de emergência, né? Eu sou do tempo que eu nunca tinha ouvido falar de reserva de emergência. É óbvio que quando eu tive meu problema financeiro, isso me fez falta e me fez gastar muito mais do que eu precisaria para resolver a situação. Então, hoje, você deixar de 3 a 6 meses, você já está ok. Né? Inclusive, quando eu mentoro ou converso com alguém, quando a pessoa fala que conseguiu 3 meses dentro da reserva de emergência do nosso plano, eu já dou nota 8 para ele. Porém, vocês podem agora querer me pegar, né? Falar assim, mas para essa pandemia deu problema. De novo, cuidado se você não está comparando coisas demais. A pandemia, que eu saiba, ela aconteceu há séculos. Não é uma coisa que não é uma rotina nós ficarmos o mundo inteiro parar 5, 6 meses. Ninguém ir para a rua. Não é uma coisa normal isso que acontecer. Porém, eu vou chegar no quarto que eu quero falar sobre vocês, e isso tem uma solução até para esses momentos. E foi o que os milionários fizeram. Vou falar para vocês. No terceiro, dentro da visão, continue estudando sobre finanças pessoais. É muito importante você continuar lendo livros bons sobre finanças. Eu posso fazer, e já tenho no canal e no meu Instagram algumas recomendações, posso fazer mais. Ouça podcasts, tem muita coisa boa, tem muita gente dando material sobre finanças gratuito mesmo. Assista bons digitais influencers, porque essas pessoas, elas te dão dando algumas noções e elas não são vinculadas, principalmente a nenhum órgão do governo e nem mesmo a nenhum banco, a nenhuma instituição. São pessoas que trabalham com os cursos dela, mas mesmo assim, para elas gerarem valor na vida de vocês, elas passam muito conteúdo que faz a diferença. Então, acompanhem, tem sempre algo novo para você fazer. E para concluir com a reserva, eu falo de produtos novos financeiros. Que produtos novos, Patrick? É para vocês entenderem o que algumas pessoas que eu acompanho e que eu já vinha, esses não meus clientes, mas um dia serão. Então, alguns milionários que estavam fazendo
como é que eles passaram isso incólume pela pandemia? Por que isso aconteceu? Por exemplo, eu tenho aqui os produtos mais usuais, que alguns já conhecem, que é o famoso cashback, você vai no mercado e recebe um dinheiro de volta. Os bancos digitais, hoje já é uma realidade, né? Quando você hoje tem 5, 6 bancões maiores, você sabia que você já tem 16 bancos digitais? Não é só o Nubank, não, ou o Banco Inter, né? A Márcia é uma das que mandou aqui um banco digital, se eu não me engano, é Neon. Veja, todos eles resolvem seu problema, todos eles não te cobram taxa, todos eles têm algum tipo de benefício. É uma realidade isso hoje, pessoal. Não temos como não embarcar nessa. E eu gosto de concluir com os que eu sou apaixonado pelos fundos imobiliários. Vou te dar a decisão do que eu vi muitas pessoas passarem nessa pandemia, que eu conversei, inclusive, e acompanhei. Então, você tinha lá, muitos de nós, vou fazer um exemplo prático, você tem um imóvel de 300 mil reais. Você tinha ele, fora o que você já mora, não importa. Aqui eu quero te falar do seu segundo imóvel. Você tem lá ele locado ou não. Se você perdeu o inquilino por conta da pandemia, ele ficou vago, zerou o seu recebimento daquele imóvel. Se foi só esse seu primeiro problema, ok. Mas vamos a um segundo pior problema. Vamos supor que a sua reserva de emergência era prevista para 3 meses, te falei, nota 8, porém a pandemia já está durando o 5º indo para o 6º mês. Como é que faz? Você não está conseguindo suas atividades. Vamos supor que você é da companhia aérea, né? Tá difícil trabalhar com viagem hoje em dia. É difícil ir lá conhecer meus colegas aqui de todo o estado, que eu faço muita questão de ir. Então, como é que faz essa pessoa? Se ela tinha um imóvel, é a hora que ela vai vender o imóvel. E todos nós sabemos, né? Quem já não vendeu um carro, ou quem já não vendeu casas, né? Mas carro, com certeza, quase todo mundo vendeu na hora que você precisava. Com certeza te pagam metade do preço. Né? Os próprios aplicativos que existem é só para você perder dinheiro com o carro. E o imóvel é a mesma aplicabilidade, eles fazem o mesmo tipo de situação. Então, o que eu quero falar para você? Imagine se fosse possível você vender uma parte só do seu imóvel, porque aqui, de novo, aqui eu faço numa lousa, mas para ficar dinâmico eu estou indo mais rápido para vocês entenderem. Então, se essa pessoa gastava 10 mil reais de reserva de emergência por mês, e ela zerou, daqueles 300 mil, ela precisa de 10%, 30 mil reais. Ela não consegue vender só uma parte da cozinha, ou só o escritório, ou só um quarto. Óbvio que não, né, pessoal? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o imóvel dela de 300 mil e vender por 200, cento e pouco, que é o que vai acontecer durante uma crise. Olha, quanto ela não vai perder. Agora, imagine se ela tivesse o mesmo tipo de imóvel, o mesmo tipo de valor aplicado em fundos imobiliários. Ela não ia sacar os 300 mil, ela ia sacar exatamente os 30 mil. Também ia perder sobre 30 mil, porque os fundos imobiliários também caíram muito na crise. Porém, ela ia perder 30% ou 40%, que teve fundos que eu acompanhei que chegaram a 60% de queda, mas ela vai perder sobre os 30 mil reais. Não sobre o patrimônio dela todo. Veja, é muito diferente. É por isso que essas pessoas, elas passaram diferente, porque a reserva dela contemplou e quando ela foi buscar dinheiro no mercado, algo que ela tinha, que não ia desfalcar ela para frente, porque agora as coisas, pelo menos no mundo da bolsa, no mundo corporativo, as coisas já começaram a se alinhar com antes dos valores da crise. A maior parte dos caras que eu acompanho já recuperou todinho o seu patrimônio. Por quê? Porque eles fizeram esses movimentos. Então, é algo novo, é algo que eu sou da época que ou você tinha um monte de imóvel e vivia de renda, e hoje eu venho aqui convidar vocês. Você pode viver de renda, exatamente o mesmo percentual, só que através de fundos imobiliários. Aliás, N canais existem sobre isso, grupos no Telegram, grupos no Facebook, no WhatsApp, para você ficar pegando informes diários desses locais. Então, essa era o meu convite para vocês. Esse é todo um overview do meu método. Eu tive que acelerar, ser rápido, mas é muito conteúdo, mas é para que vocês entendam uma parte de tudo isso que está acontecendo de novo. Porque agora que você adquiriu todo o método e sabe que tudo que você precisa está dentro de cada um de vocês, vai comemorar cada pequena vitória, como a Beatriz, como a minha amiga já falou aqui, e vai enxergar a luz no fim do túnel, vocês vencem. E quando vocês vencem, mais pessoas acreditam que podem vencer.
Muito obrigado pelo tempo de vocês. Deixa eu interromper aqui.